Hoje o cenário tá um pouco diferente. Eu ainda tô na biblioteca, só que todas as salas de estudo estão simplesmente ocupadas. Então eu vou ter que gravar o vídeo meio cochichando assim pra vocês, entendeu? E essa ministração, ela é separada em 4 partes. Eu vou tentar dar uma resumida nela, mas talvez o vídeo fique um pouco longo, tá bom? E a gente vai começar pelo grupo número A. E como é que a gente começa esse estudo bíblico de hoje? A vida vale mais. Essa era a lição que Jesus queria passar para os fariseus. Um contexto para vocês, a gente está no capítulo 14 de Lucas. E olha a humildade de Jesus. Porque mesmo que os fariseus pegassem muito no pé dele, ele ainda se sentava à mesa com ele. O que é muito irônico, porque no capítulo 15, Jesus já está sentado com, tipo, outra, outro tipo de gente, entendeu? Ele está sentado com pecadores e publicanos, porque no final de contas todo mundo é alvo da mensagem de Deus. Seja rico, pobre, religioso, errante. E não é difícil encontrar textos onde Jesus vai estar com Zaqueu, com Nicodemos, com a mulher do poço, que a gente nem sabe o nome, em barcos com pescadores, no templo com pregadores. Então, Cristo está habituado a sentar em todo tipo de mesa, sem distinção de pessoas, sem fazer nenhum tipo de acepção. E o objetivo dele é basicamente iluminar a todos com a mensagem do Evangelho. Já te dei um contexto, tá? Aqui na parábola, no texto que eu vou falar com vocês hoje, o contexto tinha muita gente, assim, tipo, da elite da época, se esperando, se reunindo, assim, pra uma janta, e eles estavam meio que disputando os melhores lugares. Uns se achavam merecedores de sentar nos lugares mais nobres, e, enfim, tava tendo essa rixa lá entre eles. Eles estavam sendo tão gananciosos que nenhum dos fariseus percebeu que na rua, assim, na frente da casa dessa janta em questão, havia um mendigo. E detalhe, era sábado. Então a gente sabe que no contexto da época de Jesus isso era um ponto mega importante. Todo mundo passava por lá, tipo, atravessando aquele lugar. Mas só Jesus permitia ser atravessado por aquele homem. Só Jesus, de fato, enxergou aquele homem. E por mais que Jesus entendesse o risco de ser sábado, uh, obviamente mediante os anfitriões dele, né, que seriam os fariseus, que se eles quebrar a tradição do sábado e curar aquele homem, os fariseus se sentiriam, de certa forma, desrespeitados, vamos dizer assim. Mas, graças a Deus, o compromisso de Jesus não é com a tradição, não é com, de fato, leis, mas o compromisso de Jesus é com a vida. Já o compromisso de pessoas religiosas, dos fariseus, eles precisam que a tradição se mantenha rígida como um muro, tipo, de proteção a eles, e qualquer tipo de ameaça, fortaleza que eles se encontram, fica do lado de fora. As portas do banquete deles é justamente restrita à panela das pessoas que seguiam uma lista X de regras que, na verdade, não tem nada a ver com o evangelho. O sábado, naquela época, apontava o valor supremo da lei, a vida. E Deus deu o sábado para preservação da vida. Assim como toda lei que foi entregue a Moisés, enfim, aos líderes, ali mediante a história a gente vê que é tudo para a conservação da vida, prevenção de problemas, seja sexual, seja mental, seja físico, com doenças. Então, a gente até pode fazer um estudo bíblico sobre as leis, porque cada uma delas tem um porquê. E eu não tô falando só dos 10 mandamentos, tô falando de leis de Êxodo, explicando porque que há leis que são para aquela época e porque que algumas não se aplicam nos dias de hoje, ou se aplicam, enfim. A gente pode entrar nesse ponto em outro momento também. Mas enfim, nesse contexto que eu dei pra vocês aí sobre o sábado, os fariseus, no caso, usavam a lei do sábado, só que para manutenção do sistema religioso deles, entendeu? Então, já não era mais evangelho, já não era mais Cristo, já não era mais Deus. Era sobre uma comunidade, um clube, talvez um grupo de pessoas que tinham um certo poder, um certo status na época. E
acaba que eles se sentiam reis do mundo, vamos dizer assim. Então, quando Jesus chega e fala assim, ó, que ele, na verdade ele nem fala, ele decide usar o sábado para apontar o valor eterno da lei, no caso da vida. E ele pega aquele homem, ele cura aquele homem, ele diz: a tua fé te salvou, e mandou ele embora, entendeu? Aí Jesus diz: agora sim, vamos sentar e comer. Enquanto um de seus irmãos estivesse com a vida em frangalho às portas daquela ceia, Jesus se recusaria em entrar e banquetear. Mas agora que o homem está com sua vida estabelecida e sua dignidade devolvida, agora que sai feliz e chorando de alegria, de pé como um filho, restaurado, agora sim, vamos sentar e comer. Só que o contexto é que de um lado tinha gente brigando pelos melhores lugares, do outro tinha gente se achando merecedor mais do que os outros. E Jesus, com um olhar assim de terror e muita atenção, observa todo mundo. E ele conversava com as pessoas e dizia para uns que era melhor esperar pela honra que vem de fora do que cavar para si mesmo essa glória. Ele dizia para outro, instruindo que melhor é dar festa para quem não pode devolver o favor, que chamassem os pobres, os cegos, os que estão nas marginais e recebem a sua gentileza com absoluta alegria sem calcular o troco, porque simplesmente eles não têm como pagar, entendeu? E a sua recompensa vai vir no fim, na eternidade. Quando os justos estiverem sendo reunidos, então vocês também entrarão na festa. Ouvindo essa palavra de Jesus, alguém suspira e fala assim: feliz aquele que comer pão no reino dos céus. E essa frase é a chave que abre a grande parábola do grande banquete. É a frase certa nos lábios errados, infelizmente. Sim, será feliz aquele que comer no banquete de Deus. Mas não, esse lugar não é para quem julga merecer. Não é. Daí Cristo fala: deixa eu tentar desenhar para vocês. E ele começa a contar a história da parábola. Certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Não sabemos quem é este homem. Mas a gente pode imaginar que fosse alguém da elite. Alguém rico, poderoso, que tivesse posses, que pudesse, de certa forma, ser bem influente naquele contexto. Por que a gente pensa isso? Porque somente pessoas assim costumavam oferecer grandes e grandes festas com grandes banquetes. Quando a festa era grande naquela época, existiam dois tipos de convite. Um que se encaminhava bem antes do dia da festa para pessoas, assim, da mesma classe social, vamos dizer assim. E outro que se enviava no dia da festa para pessoas não tão especiais, vamos dizer assim. Só que esse segundo convite, ele não era uma carta escrita que daí chegava até a casa dessa pessoa. Esse segundo convite, como eu tava falando, ele não é uma carta escrita que era entregue. Esse segundo convite, ele era tipo uma caravana que saía pela cidade fazendo um aquece pra festa daquele senhor, entendeu? Então, as pessoas que estavam se arrumando pra festa, eles ficavam mais animados ainda, pensando, tipo, caraca, o que vai acontecer? Tipo, vai ser muito legal. Ficava com a euforia lá em cima. As pessoas que foram convidadas no dia ficavam muito felizes por terem sido lembradas mesmo que de última hora. Ficavam muito honradas de poder participar mesmo, não sendo tão importantes assim, não sendo tão, né, financeiramente influentes. E as pessoas que não eram convidadas, elas podiam sentir um certo gosto daquela festa. Lugar que eles nunca se imaginariam estar, porque eles não faziam parte daquela realidade. Entendeu? Só que nesse contexto da parábola, aconteceu um pequeno imprevisto. Todos que haviam sido convidados há bastante tempo entraram com desculpas. Parecia até que eles tinham feito um complô contra o velho senhor rico da festa. Coitado, só queria tomar um guaraná, um caldo de cana e um pastelzinho com seus amigos, mas não deu certo. Os convidados que foram cuidadosamente escolhidos a dedo viraram todas as costas para o convite. Parecia que eles tinham um acordo secreto, que não falei antes, e decidiram que não valia a pena participar daquela festa. Assim, cada um oferece uma desculpa ridícula. E, na verdade, tipo assim, quando Jesus estava contando essa história para os fariseus, quem estava na mesa ouvindo o que Jesus estava falando, eles provavelmente estavam rindo das desculpas e, tipo, dessa situação, porque era uma situação que de constrangimento ao anfitrião daquela festa, sabe? Só que eles ainda não entendiam que Jesus estava falando deles. E por isso eles estavam rindo. Só que quando nós somos os ridículos, quando a piada é sobre a gente, a graça acaba, entende? E esse momento vai chegar. Agora,
a gente vai fazer a transição do grupo A pro grupo B, tá bom? O grupo B, terminando o raciocínio do grupo A. As desculpas eram, tipo, eu comprei um campo, preciso vê-lo. Aí ele ficava, tipo, eu compro sem ver, vai ver de noite. Aí o outro, não, eu comprei 5 juntas de boi, eu tenho que ir. Ele ficava, tipo, mas como assim tu vai ver boi de noite? Aí o outro disse, não, me casei, eu não posso ir. E era uma desculpa tão ridícula na época que casamento era motivo de festa pra tudo. Que todas as festas que as mulheres eram convidadas, elas usavam o mesmo vestido que elas usaram pra casar, em comemoração. Então, casamento era um motivo de festa, entende? Então, era muito ridículo eles não participarem, assim, desse momento. Ó, a esposa de um lado, uma festa para celebrar o filho no quarto, uma festa para sorrir, a cidade, seus sons, seus rios, o mar, convidando uma moça grávida, a festa explodindo diante dos olhos, o rio, o pão, o livro sagrado, o encontro de santos irmãos, tudo gritando, chamando para ir. Mas comprei um terreno. Meu trabalho exige muito de mim. Não posso celebrar a vida no momento. Comprei 5 juntas de boi e a tecnologia me distrai. Filmes demais, jogos demais, tudo demais. Não tenho tempo pra vida. Me casei, minha família, meus filhos precisam de mim, precisam de inglês, precisam de Enem, precisam descansar. Não posso perder tempo com o banquete da vida. E assim a gente vai mandando aos montes, poliglotas gabaritados pro inferno. É pesado, mas é uma realidade. A tragédia não é mais engraçada quando a piada é a respeito de nós. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da festa ficou muito irritado e falou assim: vá rapidamente pelas ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os secos, os mancos. E assim no palácio eu me encontrei, pela porta da frente, vamos dizer assim. Aqui Jesus diz que a segunda lista de convidadas é construída, essa lista de convidados é diferente. Enquanto para o grupo A os servos diz vem, que tá tudo pronto, para a segunda lista, para o grupo B, o senhor ordena, traga, entendeu? Essa palavra no sentido original, ela aponta não para um simples trazer alguém que disse segue-me, mas ela traz a ideia da palavra que evoca, que exige até um contato físico, entende? Comprometimento físico, como se o senhor da festa estivesse te dizendo, traga pela mão, vem guiando, se for preciso carregue no colo, se for necessário põe em seus ombros, porque na primeira lista era venham, era um convite, e para a segunda lista tragam, comprometa-se fisicamente, entendeu? Mas por que disso? A resposta era óbvia. Os primeiros convidados, eles eram propícios. Eles, se quisessem, eles tinham roupa, tinham dinheiro, tinha servos que levassem, tinham pessoas dispostas a fazer roupas. Assim, eles tinham tudo do bom e do melhor e eles não foram porque eles não quiseram. Foi simplesmente uma vontade deles, entende? Já os convidados da lista B, que é o que a gente tá falando, mesmo que eles gostassem muito da ideia de ir para esse banquete junto com as majestades, vamos dizer assim, eles não eram capazes de chegar lá. Alguns poderiam dizer que o convite era muito legal, mas que ele não tinha roupa pra ir nesse lugar. Outro para dizer que ele era cego, que ele nunca saiu da cidade. Ahn, e outro poderia dizer eu sou aleijado, não consigo andar até lá. Por isso o servo agora deve ser também guia. Não só um proclamador desse banquete, mas alguém que se compromete fisicamente com a causa. Ele vai pegar alguns pela mão, vai vestir outros, vai carregar alguém nos ombros, vai suar, vai cumprir sua missão ao custo do próprio conforto. Então ele vai se sacrificar para que o convite do banquete seja que o convite do banquete seja levado aos que precisam dessa segunda lista. Era gente cega, guiada pela mão, gente incapaz de andar, carregada no colo. Gente como nós, estrangeiros, porque nós somos brasileiros, nós não somos da linhagem, de fato, nós somos... Eu acredito que todo mundo faz parte da mesma família, mas eu sou muito prática. Mas, para a Palestina, nós somos gentios, então nós podemos nos encontrar aqui, alheios dessa notícia incrível do banquete da Palestina, entendeu? O convite foi primeiro anunciado entre eles, mas virando as costas e fazendo um pouco caso do banquete, o Senhor envia seus guias para trazer a gente de longe para perto da sua história. Quanto e a gente para pensar assim, ó, quantos guias, quantos hosts, para quem é da minha comunidade vai entender melhor que um host, foi enviado pelo mundo inteiro. Quando a gente se compromete fisicamente, financeiramente, emocionalmente para que os gentios, os forasteiros como nós, que jamais andamos pelos palácios de Israel, não fazemos parte dessa história, nem pertencemos a esse espaço geográfico. Gente distante, cegos, pobres, descontextualizados, gente como nós. E assim a gente foi carregado até aqui, até a graça de Deus, por um desses guias. E já dando um adendo aqui, se você. Muitos, eu não sei se você sabe, mas o evangelho, para que o evangelho chegasse no Brasil, muita gente teve que morrer. Muita gente teve que morrer pra tu ter a tua Bíblia na palma da tua mão no momento que tu quiser e ter as palavras de vida eterna. Então, enfim,
é bem forte nisso aqui. Mas mesmo que a gente não tenha conhecido esses líderes que morreram em prol do evangelho, para que a gente pudesse hoje conhecer, a gente não pode esquecer de honrar os nossos hosts e a maior parte, assim, dos líderes em geral que cuidam da gente, que lideram a gente individualmente ou em grupos, seja em PG, em pequenos grupos, sejam nos Yurinks, nos hosts, que são os líderes ali. Então, tipo assim, apesar de tu não conhecer quem trouxe o evangelho pro Brasil, tu conhece o nome do teu líder. E eu vou te dizer uma coisa. Tu sabe exatamente o nome, o endereço, talvez, mas tu sabe quem é ele e tu sabe que ele se comprometeu com a tua travessia até aqui. Tu sabe quem foi o teu pai na fé ou tua mãe espiritual, vamos dizer assim, que te ajudou com o leite materno enquanto tu era recém-convertido. E se tu é recém-convertido, glória a Deus, coisa boa. Mas se tu tem o número de telefone dessas pessoas, talvez seja um momento que Deus está te dando para honrar a vida delas e mandar mensagem, tipo, agradecendo, porque, sendo muito sincera, sendo muito direta com vocês, elas foram os guias que carregaram nas costas, que puxaram pela mão, que, sabe, fizeram um esforço financeiro, psicológico, emocional, físico, de manter vocês perto desse banquete, que é o evangelho, que é a vida, entende? Então, seria legal mandar uma mensagem falando obrigado por se comprometer com a minha vida, por me carregar até o caminho, no caso de Cristo, o banquete, o grande banquete. A pessoa talvez não entenda o contexto na hora, então já mando o vídeo dela, o vídeo aqui, pra ela ouvir e entender o porquê que ela recebeu esse obrigado. Inclusive, compartilha mesmo com o seu líder, tá? Muito importante pra mim. Mas enfim, focando aqui. Assim, a gente encerra o grupo B. Só que tem um grupo C. Depois do servo rodar, tipo, toda a cidade, trazer todo mundo que era coxo, cego, pobre, doente. Depois ele varrer a cidade inteira, encher a casa de seu senhor com gente improvável e certamente muito grata pelo convite. O servo vai dizer que tudo que o senhor ordenou foi feito, mas que ainda havia lugar na festa. Essa frase é muito importante, porque ainda há lugar. Se essa frase fosse desenhada nas fachadas das igrejas, se a gente carregasse isso como a vida, tipo, venham todos. Nós somos um povo que acolhe, que agrega, que inclui, porque ainda há lugar. Essa frase é tão poderosa que foi exatamente no espírito dessa frase que o mundo inteiro foi formado. Porque lá na eternidade, quando nada ainda havia sido criado, existindo autonomamente, sem depender, sem precisar de nada, de ninguém, Deus olha pro contexto, Deus olha pra terra vazia sem forma e diz que ainda tinha lugar, que ainda havia conserto, que ainda havia tempo. E a partir daí tudo começou: o céu, a terra, animais, homem, mulher, uma casa cheia de cor, arranjos, sons, música das mais diversas, um pai amoroso, seus filhos, casa cheia. Essa frase tem um poder revolucionário fora do comum. Se nas casas de todo mundo, de todos os cristãos, pelo menos, tivesse escrito que ainda há lugar, não haveria orfanatos no mundo. Se as nossas carteiras estivessem escrito que ainda há lugar, nenhum irmão estaria marejando os olhos em oração no culto de domingo, dizendo: Senhor, como é que eu vou alimentar minha família amanhã? Ainda há lugar. Esse é o espírito que rege o dono da festa. E se esse for o espírito que nos rege, nosso planejamento não será mais como o dos ímpios. E o que fazer para ter mais? Nosso planejamento será como o dos santos. O que fazer para distribuir mais, o que fazer para entregar mais para o seu irmão. Porque ainda há lugar. Então o Senhor disse: vai pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Esse é o grupo C. Para quem não está muito situado da situação, aqui a história começa a ganhar com um tom um pouquinho mais forte. Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os. Surge uma nova lista de convidados. E para estes também é uma nova forma de se executar o convite. Então vamos lá. Grupo A, vem. Grupo B, traga-os. Grupo C, os obrigue. Por que eles deveriam ser obrigados? A resposta é meio óbvia quando se conhece o contexto histórico. Os caminhos e valados são as estradas e os limites fora da cidade. É lá que fica para além do muro. E quem é que habita nessa região, tipo, fora da cidade? Porque eu não sei se vocês sabem, mas nas épocas as cidades elas eram delimitadas por muros e, enfim, que havia muito essa questão de cultura deles, assim, de fazerem muros. Eles eram bem fechadão com os muros.
Mas voltando aqui, quem é que morava fora dos muros? Bandidos, prostitutas, assassinos, assaltantes, foragidos, leprosos, gente com doença contagiosa, pessoas já esquecidas pelo convívio social, pessoas que foram abandonadas, errantes, pessoas estranhas demais para se ter sequer na rua como pedinte, pessoas que eram desiguais, são os outros, os inimigos da paz, do bem, da moral, promotores do caos, vamos dizer assim, indigentes, insalubres e irreconciliáveis, os completamente outros. Agora veja que a missão que temos aqui nesse texto é bem diferenciada e mais forte. Se essa majestade é um símbolo de Deus, tá? Como nosso Pai aqui na história, então a gente precisa dizer, aliás, esse texto exige que nós, pregadores, digamos que Deus está obstinado e deseja encher a sua casa desse tipo de gente. Só que dizer isso numa sociedade cristã que, acima de tudo, preza pelo conforto e bem-estar de seus seguidores é quase um chamado para a guerra. É quase certo que tu vai ser, de certa forma, condenado ou julgado pelo que tu falar, entende? Só que uma coisa é fato. Isso faz parte da Bíblia, isso ainda tá aqui, isso tá aqui na Bíblia, entendeu? Não tem como tirar. Só que qualquer pessoa que talvez fora-se demais nessa ideia, nessa verdade bíblica, talvez corra o risco de ser chamado como doido, como um bagunceiro, como alguém que prejudica a paz e o status da sociedade cristã. Só que, como eu falei, o texto continua aqui e não tem muito o que fazer. E ao custo que for, eu vou falar o que me obriga a dizer sobre a casa de Deus. Desse tipo de gente que costumamos colocar do lado de fora dos nossos muros. Quem é o grupo C? Agora trazendo para nossa realidade. É a tua prima que engravidou na adolescência e vive hoje pedindo ajuda nos grupos da família. É seu irmão mais velho, afeminado, que você despreza e tem vergonha de andar com ele na mesma calçada. É seu avô narcisista que fracassou, que errou com todo mundo, que tem 4 filhos e não tem nenhum para dizer feliz dia dos pais. Ele errou todas as vezes que ele pode errar. E muito provavelmente vai errar mais vezes. Quem é o grupo C? Feministas, inimigos da família cristã, professores de história, principalmente de Universidade Federal, gays. É seu filho, sua filha, seu filho gay, sua filha lésbica, tudo que foge do padrão que a gente considera correto. Tá fora da mesa, tá longe de vista, tá separado do que você considera ser bom, belo, justo e verdadeiro. É todo mundo que você considera o avesso disso aí. Eu desconheço outro texto mais escandaloso e impressionista do que esse. Vamos dizer que é um texto assim que confronta a gente, né? Porque ele pega desde a pessoa que tu mais odeia, tipo assim, que tu. Vamos odiar não, porque a gente é crente, mas aquela pessoa que tu tem um ranço enorme e Deus fala assim, cara, eu amo aquela pessoa da mesma forma que eu te amo. E daí tu fica assim, tipo, tu tem que parar pra pensar que talvez aquela pessoa assim que tu despreza também é filho do mesmo pai que tu, entende? É forte, é pesado. Aquela pessoa que te causou tanto mal ao ponto de te causar talvez um trauma ou alguma coisa. Assassinos, pedófilos. Só que ainda há perdão para essas pessoas. Ainda há lugar na mesa para essas pessoas. Porque no final de contas, quem vai prestar as contas do que fez aqui na Terra somos nós. Cada um de si. É aquela coisa, Deus, cada um sabe de si, Deus sabe de todos. Entendeu? Vamos lá. Vamos continuar. Meu Deus, muito forte. Uma festa oferecida pela majestade, um show de mármore finíssimo, tão puro, tão reluzente, que quando se olhava pro chão, dava pra ver o teto. É tão lustrado que dava pra ver o lustre. Tipo, era uma casa que era tão limpa, tão preparada pra uma festa, recebendo tanta gente suja, tanta gente considerada podre, fisicamente podre de espírito, entendeu? Mas ainda assim, essa festa foi oferecida pela majestade. Uma multidão de gente condenada, maltratada, perigosa, feia, mas nada disso se vê, porque é tanto sorriso banhado em lágrimas que aqui atrai todo mundo. É lindo, sabe? E, querendo ou não, aquelas pessoas, e hoje eu entendo que nós temos os melhores motivos pra dançar, tipo, a noite inteira. Entende? A gente tem simplesmente que sentar a bunda, agradecer e, enfim, dançar, aproveitar durante esse banquete. E chegamos à última parte do vídeo.
Eu vou fazer algumas citações aqui de nossa cultura brasileira. Tá? Eu, talvez ninguém pegue muitas referências, mas Bertollis entrou na festa. Uma mulher pobre, negra, mulher do morro, explorada. Agora ela descansa, dança. Os retirantes magricelos, Fabiano, sua esposa, sim, a Vitória, seus filhinhos e até Baleia, não precisam mais fugir da miséria em busca de abrigo. Entraram na festa Pedro Bala e a pobre Dora, Pirulito e os demais capitães da areia. Foram todos recebidos com comida de verdade, não vão mais precisar roubar. Não precisam mais se resignar à angústia de não saber. Tudo lhe foi revelado. Está desvendado. Sorri com os demais, porque eles estão em família. E é assim que eu vejo o final dessa parábola, com esses representantes da alma brasileira finalmente encontrando um lugar de acolhimento e celebração. Porque o grande banquete, ele não seria grandioso sem cada uma dessas almas quebradas. Porque o que torna o banquete grande não é a comida fina exótica da mesa, porque na verdade nem se tem uma sequer observação de Jesus acerca do que foi servido. O que torna grande é o fato inexorável de ter sido majestosa, a majestade graciosa, misericordiosa no nível que gente assim como eu e você, pela primeira vez, entrou no salão real. Um absurdo, um disparate, um desperdício de tempero. Aqueles paladares oxidados pelo pecado jamais conseguiriam descrever fielmente o sabor de alimentos tão finos. Que desperdício, que assombro, que espetáculo de rei. Como não se maravilhar diante da sua graça? Como não dançar e celebrar o rei que quebra o sistema dos religiosos e admite pecadores como seus convidados de honra? Como com eles dança e canta? E por mais hipnotizante que seja essa cena, ela não é a última cena da parábola. A majestade termina dizendo: Eu lhes digo, nenhum daqueles que foi convidado provará do meu banquete. E a gente volta, daí a gente sai da parábola e a gente volta para o contexto que Jesus estava contando essa história para um bando de pecadores, para um bando de fariseus. Eles eram pecadores por mim plus porque eles tinham grana, entendeu? E eram famosinhos na época. Os convidados, eles não tinham sequer coragem para olhar uns para os outros, depois de demonstrarem claramente estarem mais preocupados com a tradição do que a alma quebrada e doente na porta que a gente falou no início. Depois de brigarem pelos primeiros lugares e de suspirarem na certeza de que merecem um banquete do céu, Jesus encerra sua história falando sobre o valor que a vida tem, amarrando-lhes uma bola de ferro ao calcanhar e os jogando no oceano. Esses que sabem do convite e ouviram os profetas, os mensageiros, os servos, esses que pertencem ao ecossistema do palácio, que foram previamente convidados, mas que de forma insensível viraram as costas para o banquete, e esses não provarão da minha mesa. Que sentença terrível, cara. Eu me sentiria muito mal. Tipo, muito mal. E às vezes a gente se coloca nesse lugar. Eu quero que vocês se coloquem, vocês coloquem-se nos sapatos do grupo A. E me digam. A gente vai experimentar alguns sapatos e vocês vão se analisar para ver qual que se encaixa certinho no seu pé. Vamos lá. Os sapatos do grupo A. Você tem virado as costas para a vida e para o banquete de Deus? Tipo, qual foi a última vez que tu beijou tua esposa como quem festeja a dádiva da vida? Qual foi a última vez que tu abriu a porta do quarto do teu filho no meio da noite só pra ver se ele tá respirando, que nem tu fazia quando ele era bebê? Ou que tu simplesmente ouviu ele e ouviu de verdade, sentou e teve um tempo de qualidade com ele? Essa é a vida agora ao nosso redor acontecendo. Tu tem celebrado esse banquete? Qual a última vez que tu andou pela cidade, abraçando a dádiva da existência, como um pobre que foi recebido no palácio da festa de Deus? Então, qual foi a última vez que tu saiu pela cidade feliz de ter condições de andar, de respirar, de ter o tempo, ter essa possibilidade, de ter esse contexto, entende? É muito forte isso. Talvez tu diga, eu gostaria muito de celebrar o banquete de Deus, a vida ao meu redor, o convite eterno, mas eu comprei um terreno. Meu trabalho me impede. Comprei 5 juntas de boi. A tecnologia foi roubada de mim. Quer dizer, a tecnologia me rouba de mim. Outra vez tu ainda diga, eu gostaria de me banquetear com as disciplinas espirituais, de oração, os sabores tão diversos da leitura, das escrituras, o culto público, a missão da igreja, mas eu me casei. Minha família toma muito meu tempo. Se esses sapatos do grupo A servem a vocês, cara, abandona agora mesmo. E decide celebrar o banquete que Deus tem. Porque esse banquete que Deus disponibilizou foi por graça a todos nós que um dia estávamos longe. Então, se tu se encontra numa realidade onde é fácil de resolver, tu tá ali tranquilo, tu somente não está dando valor,
Passa a dar valor. E que eu nem falei no outro vídeo. Pede pra Deus te quebrar isso e te fazer de novo, se for o caso. Pede pra Deus que tu seja uma mulher ou um homem segundo o coração dele. Porque isso vai mudar a tua vida. Talvez seja muito difícil. Quer dizer, vai ser muito difícil no começo. Porque nenhuma mudança é fácil, nenhuma quebra de ciclo é fácil. Mas vamos seguir aqui. Agora vamos colocar o sapato do grupo B. Esses, na verdade, servem a gente muito bem. Porque, na teoria, a gente é exatamente esse personagem na história real. A gente recebeu o convite pela graça, mesmo estando longe, sendo brasileiro, sendo estrangeiro, distante de Abraão. Foi agregado no palácio por meio de tantos guias que lhe trouxeram até ali. E põe-se nesse lugar e agradeça a Deus por ter lhe chamado. Mesmo quando você não perguntava por ele, nem queria sua graça. Então, se tu foi, de certa forma, encontrado, agradeça. Porque tu teve uma oportunidade tanto de mudar a tua vida. Tu não mudou só a tua vida, tu mudou toda a tua eternidade. E isso é muito forte. Agora a gente vai se colocar nos sapatos dos guias. E pelo amor de Deus, gente, sai desse lugar de menino mimado, esperando que todo mundo te sirva o tempo todo. Vamos amadurecer na fé. Vamos ser, né? Não vamos ser crente de banco. Porque Deus diz ide. Então, vai pelas ruas da cidade, traga, comprometa-se com os outros, discipule alguém, paga a conta dos teus irmãos, carrega nos ombros, porque Ele quer a sua casa cheia. Sirva a majestade com essa mesma diligência dos guias dessa parábola. Então, com o mesmo amor e com a mesma intenção, entende? Agora, coloque-se nos sapatos do grupo C. Pense por um segundo o que é ser condenado por tudo e todos. Viver no isolamento, distante de qualquer um que lhe possa socorrer. Tenha misericórdia daqueles que você tem chamado de inimigos. Lembre-se que Deus faz as pazes com você e te chama de amigo. Você que antes era inimigo de Deus, agora você é um amigo, é um filho amado. Chame assim também os que um dia você ofendeu, odiou e condenou ao exílio. Traz de volta, busque-os à força, se necessário. Coloque-os na mesa. Essa é a escandalosa graça do Evangelho. É Cristo comendo peixe na praia com seus amigos fujões e traidores. Coloque-se nesses sapatos. Ah, mas eu sou muito velho. Ah, mas tal pessoa nunca vai mudar. Ah, mas. Ah, mas tu vai deixar o Evangelho fugir tão fácil assim. Ah, mas tu vai desistir tão fácil assim. Cara, se tu não tem coragem, se tu não tem força, te prepara. Investe nisso. E se tu tem e tu não vai, lembre-se de Jonas, da história de Jonas. E se tu não conhece a história de Jonas, vai procurar, vai ler a Bíblia. Porque assim, nada melhor do que andar em obediência a Jesus. Tá certo? E por último, tá? Tem um par de sapatos que tu nunca, na tua vida, tu deve pôr. Nunca. Tô falando sério, conselho de amiga, de irmã mais velha, de filha, de seja lá o que eu possa ser considerada sua. Nem tente experimentar, não chegue nem perto desse sapato, que é o sapato da majestade. Tu não tem o direito de dizer quem entra e quem sai dessa festa. Porque aqueles que o pai chama de filho, você deve receber como irmão. Ah, mas aquela pessoa tá em pecado. Um dia tu também esteve. Ah, mas aquela pessoa se veste de tal forma, o Espírito Santo vai quebrantar, vai mudar o coração. Ah, mas fulano tem tal sexualidade. Não é sobre isso. Não é sobre qual sexo ele é apaixonado. Não é sobre o que ele sente, mas sobre o que ele sabe. Porque o foco não é que ele tem um casamento hétero, ou ela tem um casamento hétero. O foco é Jesus. Porque Jesus transforma. Vinde a mim. Vinde a mim. E Deus, a partir do verdadeiro evangelho, vai mudar a tua visão. Vai mudar essa questão de. A tua visão não, né? Porque a tua visão também tem que ser mudada. Mas a gente tá falando desse tipo de gente em específico. Que seriam os assassinos, os abusadores, os assaltantes, os gays, os feministas. Não é sobre o que eles vivem e pregam, mas é sobre mostrar quem Jesus realmente é. Então, terminando aqui já, eu levei quase uma hora. Meu Deus, gente. Já posso sair pra pregar em igreja. Que horror.
tipo assim, sendo muito sincera com vocês, Jesus é suficiente. E se Jesus não for suficiente, é o spoiler pra talvez próximo vídeo. E se Jesus não é suficiente, talvez nada seja. Talvez nada nunca seja suficiente na tua vida. Então, enfim, não é o foco. Não é e nunca foi o pecado ou a situação. Seja sexualidade, seja opinião política, seja uma ação que tu discorda ou uma conduta que tu discorda. Não é sobre isso. É sobre Jesus. Porque Jesus transforma. Jesus muda vidas. E se tu não crê nisso, talvez tu tenha que voltar alguns passos e recomeçar a tua jornada com Cristo. Se tu não tem essa maturidade para entender que não é sobre o pecado, mas sobre o pecador. Basicamente é isso, gente, que eu trouxe pra vocês. Esse também foi baseado em um podcast do Marco Teles. A base que a gente usou que foi Lucas 14 e Lucas 15, a parábola do grande banquete. E vou ser muito sincera. Ainda há lugar. E enquanto houver lugar, tu, porém, permaneça firme e prega o evangelho. Ide, agarra a tua missão. Seja falando, seja sendo a Bíblia que eles vão ler, seja sendo. Não sei. Não sou eu quem decido isso. Aí é tu e o teu momento com o Senhor. Aí o Senhor vai te capacitar. E não esqueça que ele leva em consideração, sim, a nossa idiotice. Então, mas eu sou muito burra, eu sou muito isso aqui. Calma. Jesus leva em consideração todos os teus erros, todos os teus defeitos. E mesmo assim, ele te ama e tem um chamado pra ti. Então, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo certo, vai ficar tudo ótimo. É isso, gente. Hoje o vídeo ficou bem mais longo. Eu peço desculpa pra vocês. Mas era o que o Senhor tinha pra falar, né? Daí eu tenho que obedecer, né? Um beijo pra vocês.